Ai, Joel Pinheiro, como te explicar? Como te explicar? Enfim, o Joel Pinheiro fez mais um vídeo, dessa vez apontando a importância do Estado. Foi um vídeo direcionado aos libertários, aos anarcocapitalistas, e vamos respondê-lo. Vocês podem ver que antes eu respondia mais vídeos, só que isso é legal no começo porque você ganha mais inscritos, mais visualizações, isso impulsiona o canal, só que depois de um tempo se torna chato e cansativo. Você vê um vídeo onde a pessoa tem ideias contrárias às suas, só por ver o vídeo, só para tentar entender outros argumentos, pô, é legal, bem maneiro. Mas a partir do momento que você assiste esse vídeo para respondê-lo, se torna muito chato. Só que tem muita gente me pedindo e acabou acontecendo uma coisa que me impulsionou minha raiva para eu poder responder esse vídeo aqui. Enfim, eu tentei gravar vários vídeos no domingo, tentei gravar uns 3 vídeos. Só que como é feriado, o pessoal tá escutando música muito alta, na verdade. E aí eu pensei, poxa, o pessoal tá se degenerando, tá? Muito provavelmente eles dormirão tarde, dormirão na madrugada, vão estar de ressaca e não vão se levantar cedo. E aí eu vou dormir cedo, vou acordar mais ou menos umas 6h30, umas 7 horas eu gravo. Agora são 7h15 da manhã e o pessoal já está escutando música alta de novo. Eu não sei o que é que existe algum tipo de relação inversamente proporcional entre o QI das pessoas e a altura da música que elas escutam, tá ligado? Realmente eu acho que tem um tipo de ligação aí que eu particularmente não consigo explicar. Mas enfim, vamos lá. Eu anotei aqui muitas das coisas que ele falou, algumas literalmente e algumas muito fiéis, tá? Tipo 99% fiel, mas como seria muito grande e ele acabar repetindo algumas coisas, eu cortei umas pequenas partes, mas aí vocês podem ir até o canal dele, assistirem o vídeo para ver se eu tô realmente sendo honesto aqui ou não. Mas enfim, ele inicia o vídeo dizendo o seguinte: eu sou um liberal, defendo a maior liberdade do indivíduo e muitas vezes o Estado infringe essa liberdade, mas não necessariamente. O Estado também é parte essencial da liberdade do indivíduo, especialmente numa economia moderna como a nossa, capitalista, que defende a livre iniciativa. Em um sistema que não é coordenado centralmente, no qual a informação está totalmente dispersa, vai sendo descoberta a cada momento, precisamos de um mercado bastante livre para que a sociedade prospere. Eu decidi falar exatamente desse comecinho aqui, porque tem uma parte que será muito mais importante mais à frente, que é onde ele diz: um sistema em que não é coordenado centralmente, no qual a informação está totalmente dispersa, vai sendo descoberta a cada momento, precisamos de um mercado bastante livre para que a sociedade prospere. Essa parte hayekiana da dispersão da informação, ela é muito importante para o resto do vídeo, tá? Então, lembrem-se dela. Mas aqui ele continua: o Estado é essencial para a existência do mercado, porque o mercado depende da propriedade privada. É aquela mesma ideia de acreditar que o Estado é quem garante a propriedade privada. Ora, propriedade privada depende da escassez, porque ela é definida como direito de controle exclusivo. Como é que o Estado pode garantir controle exclusivo de alguma coisa ao mesmo tempo que ele tende a controlar aquela propriedade também de forma excludente do indivíduo que possui a propriedade, que ele garantiu a propriedade? Olha, tu tem a propriedade do teu salário, sei lá, de R$ 1.000, mas ao mesmo tempo eu tenho o controle de 10, 20% do teu salário. Isso é propriedade privada para vocês? De verdade, eu não consigo entender como alguém pode pensar, pode imaginar que é o Estado que garante a propriedade, sendo que ao mesmo tempo ele fere a propriedade. Ao mesmo tempo que ele impede que haja controle exclusivo de verdade sobre essa propriedade. Isso é ilógico, isso é irracional, de verdade. Mas vamos continuar aqui. Ele fala sobre a complexidade do mercado, né, como características complexas do mercado, e diz que isso cria a necessidade de tribunais e alguém para garantir as regras que vigorem dentro de uma sociedade. Então o Estado é necessário para garantir o próprio mercado, e o mercado também é necessário para garantir o Estado. Vamos por partes. Bom, realmente a complexidade do mercado cria necessidade de instituições para garantir a força, tá? Isso está correto. Mas de onde daí se deriva que o Estado é a única organização, é a única instituição que pode fazer isso? Simplesmente há um salto lógico. Olha só, a gente precisa de instituições, logo o Estado é necessário. Então o Estado é necessário para garantir esse tipo de coisa. Também não existe lógica aqui, não existe fundamento aqui. O mercado pode prover qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de serviço muito melhor do que o Estado, porque ele está à mercê da concorrência. Qualquer coisa que não está à mercê da concorrência tende a ser um monopólio e a deteriorar sua qualidade e aumentar o seu custo, aumentar o preço desse serviço. É exatamente o que ocorre com o Estado. Tudo que o Estado toca
tende a se tornar pior e se tornar mais caro. E ao mesmo tempo, o problema não é nem ele oferecer esses serviços. O problema é ele criar barreiras de entrada que impeçam que outros indivíduos tentem oferecer esse mesmo serviço. É o monopólio através da força. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. E então, deixa eu ver aqui mais pra frente. Acabei me perdendo aqui, foi mal. Então, o Estado é necessário para garantir, o mercado também é necessário para a existência do Estado. Beleza, vamos parar para pensar um pouquinho aqui nessa relação simbiótica que ele fala. O Estado é necessário para o mercado e o mercado também é necessário para o Estado. Existem trocas livres sem o Estado? Sim. Por mais que o Estado acabe operando e degradando a economia em diversas áreas, tem muitos aspectos do mercado que a gente ainda consegue operar livremente, principalmente nos produtos mais básicos. Quando eu falo mais básicos, eu estou falando básicos mesmo. Tipo o cara que planta uma coisa em casa e vende na feirinha. O Estado não consegue subtrair aqueles bens ali ainda, e mesmo assim aquelas relações continuam ocorrendo. Significa que o mercado, sim, pode existir sem o Estado. Mas o Estado não pode existir sem o mercado, porque o Estado tem uma relação parasitária com o mercado. Ele subtrai o que o mercado produz. Enquanto o mercado produz, enquanto as pessoas trocam e todas as pessoas ganham, o Estado não. Ele simplesmente subtrai o que é produzido. Você pode parar para pensar o seguinte: olha, tu pode ter uma troca que não tem impostos. Sim, inclusive quando uma troca não tem impostos, ela é feita mais vezes. Mas há impostos sem que haja trocas? Não. Então, não é o mercado que precisa do Estado e o Estado precisa do mercado. Não. É só o Estado que precisa parasitar um determinado mercado. Mas vamos continuar aqui, vamos para uma segunda parte. Ele fala uma coisa que, sinceramente, eu considerei absurda. Ainda bem que eu não fiz esse vídeo ontem. Ainda bem que eu tô fazendo esse vídeo na segunda-feira, bem de manhãzinho. Porque realmente eu fiquei assustado. Eu fiquei em choque quando eu vi ele falando isso aqui. Meu Deus, é assustador. De verdade, de coração mesmo. Eu fiquei assustado pra caramba. Olha o que ele diz aqui. Lembrando. Putz, errei aqui. Esqueci de falar uma parte sobre propriedade intelectual. Ele fala da necessidade do Estado para prover propriedade intelectual e diz: não está na natureza como a gente vai organizar a propriedade intelectual ou o mercado financeiro. Isso decorre de regras que nós criamos e podem ser melhores ou piores de acordo com a nossa finalidade. Então o Estado tem um papel essencial, começando por aí. Bom, propriedade intelectual não existe, não é racional, é impossível você justificar logicamente a propriedade intelectual. Você vai tentar utilizar um apelo ao utilitarismo, ou um apelo emocional, ou algum tipo de coisa desse jeito, mas a propriedade intelectual, ela é impossível de existir. A propriedade, como eu falei antes, se caracteriza pela escassez e pelo controle exclusivo. Uma ideia não pode ser escassa, é impossível. Por exemplo, tá vendo esse celular aqui que eu estou usando para gravar esse vídeo? Ele é escasso, certo? Só existe ele. Então, ele é de meu direito exclusivo, certo? Mas o vídeo que eu estou gravando, a partir do momento que eu posto na internet, alguém pode pegá-lo, pode baixar esse vídeo e postar em outro local. Veja, há regras contra cópias que são instituídas pelo próprio YouTube, né? Mas aí é uma propriedade privada também, o YouTube tem os servidores privados dele, que está meio que institucionalizando essas regras privadas dentro do próprio YouTube. Mas se alguém pegar um vídeo e upar em outra plataforma, não vai estar infringindo regra nenhuma. Inclusive, eu nem me importo se alguém postar esses vídeos em outros canais. Tipo, nem me importo mesmo, de verdade. E aí sim, eu passo para a próxima parte. Lembrando que o Estado tem o monopólio, ou pelo menos deveria ter a supremacia dos meios de violência dentro de um certo território para garantir as regras dele, não outras, não o desejo de outros, e não a lei do mais forte, para que não, a lei do mais forte não seja imposta. Caramba, velho, vocês têm noção do quão dantesco é isso aqui, do quão nefasto. De verdade, eu fiquei muito assustado quando ele falou isso aqui, porque ele basicamente está dizendo que o Estado deve ter um monopólio da violência. Beleza, isso está correto. Para o Estado se perpetuar no poder, ele deve realmente ter o monopólio da violência. Só que você achar que isso é algo positivo, que você deveria ser assim mesmo, sabe? Como um dever moral. Caramba, isso é absurdo. Putz, ele fala mais pra frente sobre monopólios, e cara, eu fui ver o currículo dele. Ele é economista, velho. A partir do momento que tu entende que qualquer monopólio deteriora a qualidade e aumenta os preços, o que é que te faz pensar que a justiça, que a violência deve permanecer como sendo um monopólio estatal? O Gustave de Molinari já falava disso há 200 anos atrás. 2 séculos atrás o cara já estava falando, olha, se tem uma coisa que é importante na economia, que é verdadeiro na economia, é que a soberania do consumidor é a coisa mais importante que existe.
E se tudo que está à mercê da concorrência se torna melhor para o consumidor, a segurança também se faz necessária dentro dessa concorrência. A concorrência também deve operar sobre esse tipo de poder, sobre esse tipo de violência, por assim dizer. Sabe, a partir do momento que tu tem um monopólio disso, isso se torna dantesco. Se torna perverso, maligno para os indivíduos. E vejam o que é que ele continua dizendo. Vocês acham que ficou ruim aqui? Não, ele continua. Quando ele fala aqui sobre... Antes de continuar, tem outro ponto que eu quero ressaltar aqui. Veja só, ele fala que é para ser a lei dele e não de outros, e não a lei do mais forte. Mas peraí, se ele é o monopólio da supremacia, da violência, como é que isso não é a lei do mais forte? Existe alguém acima do Estado para controlar o Estado? Não. Então, absolutamente, ele é a lei do mais forte. Entende? Não é a mesma coisa de você tentar operar contra a lei da não contradição. Sabe? Bicho, tu tá dizendo que o Estado deve ser a coisa mais forte, a supremacia, certo? Ao mesmo tempo que tu diz que isso deve ocorrer para que não haja a lei do mais forte. Que tipo de pensamento é esse? É como se tu tentasse criar um tipo de necessidade que surge dentro do Estado, uma força dentro do Estado que ele mesmo se regule. Coisa que não acontece, é impossível, porque ele é a supremacia, velho. Se qualquer força tentar dizer para o Estado, olha, isso tá meio errado, ele simplesmente vai aparecer com 20 quilos, 20 toneladas de democracia num tanque e passar por cima da população. A mesma coisa que ocorre na Venezuela. Mas veja o que ele diz mais pra frente, que vai piorando com o tempo. É justamente para o Estado não se degenerar nisso, e justamente para o Estado não se degenerar nisso, precisa ser um Estado de direito democrático. Sempre vai ter problemas. Sempre vai ter uma tendência a usurpar, a impor. Mas é o que a gente pode ter algum tipo de controle da sociedade sobre ele. Bicho, como é que a sociedade vai controlar o monopólio, a supremacia da violência de um determinado território? De verdade. É o que eu falei antes. Velho, se a sociedade realmente se rebelar contra o Estado, quando eu falo de se rebelar, eu falo de algum tipo de revolta, o que seria um absurdo. Eu acho que nenhum libertário realmente considera isso uma saída positiva. Vai aparecer 20 toneladas de democracia, parceiro. Fora fuzis, fora o armamento pesado, que tipo de controle a sociedade vai ter sobre o Estado, sabendo que o Estado tem todas as armas, tem o monopólio das armas, tem o monopólio da violência, tem o monopólio da agressão, tem o monopólio dos tribunais. Sabe? Que juiz vai legislar contra o próprio Estado, sabendo que o Estado pode acabar dizimando esse juiz? O único momento que isso pode ocorrer é quando o controle do Estado está mudando. E aí tu tem um juiz, tu tem um grupo de juízes, uma parte da justiça, que está sendo contra o Estado anterior, o governante anterior, mas está sendo a favor do atual. Vamos continuar aqui. Ele fala que algum tipo de igualdade de direitos, uma igualdade mínima, base de poder, basal de poder, que impede a tirania. Quando ele fala sobre isso, ele meio que quer falar que, como a democracia é representativa, todo mundo tem um poder igual, sabe? E que é isso que impede que haja uma tirania total. Só que, bom, não é exatamente isso que ocorre. É justamente a partir da democracia que as coisas vão se degenerando, e acabam se tornando cada vez piores, cada vez mais nefastas, porque é a partir da democracia que o Estado tende a se aproveitar das falhas das pessoas, das falhas dos indivíduos, e do que ele considera como falhas de mercado, para legislar ainda mais, para controlar ainda mais a vida das pessoas. E depois ele continua. Uma democracia representativa, com instituições, é assim que o Estado funciona minimamente. O Estado que funciona minimamente consegue, em alguma medida, se comportar em benefício da sociedade, sem depender apenas da virtude do governante, mas pelas próprias regras dele. Então, peraí, é pelas regras do próprio Estado? Então, a gente volta para aquele ponto anterior. Já é a lei do mais forte, sabe? E outra coisa, quando ele fala aqui sobre sem depender da virtude do governante, o Rothbard já falava sobre isso na Anatomia do Estado, que, caramba, as leis são sempre relativizadas, baseados em quem está no poder. O cara que está no poder, o grupo de governantes que está no poder, sempre vai utilizar a legislação em favor dele, sempre vai relativizar essas leis ao máximo em favor dessas pessoas que fazem parte do establishment. Sempre, isso sempre ocorre, eles sempre vão achar uma brecha. E aí, no final, ele começa a falar sobre as falhas de mercado, né? O que ele considera falhas de mercado. Porque a gente tem que entender o seguinte: quando uma pessoa fala de falhas de mercado, é simplesmente o que ela acha que é uma falha de mercado, certo? Ou ela acha que o mercado não vai prover esse tipo de problema, a resolução desse tipo de problema, sabe? E ele começa falando sobre a desigualdade e fala que o Estado é necessário por causa dessas falhas de mercado. Bom, a desigualdade
meio que ela tende a aumentar justamente por causa do Estado, porque o Estado é o maior concentrador de renda. As empresas que mais possuem capital, as empresas que mais ganham dinheiro, as empresas que mais lucram, ou as pessoas que mais ganham dinheiro, são aquelas pessoas justamente que estão atreladas de algum tipo de maneira ao próprio Estado. São os corporativistas, são as pessoas que trabalham para o Estado. O Estado acaba sendo comprado pelos corporativistas para legislar para eles. E é assim que surgem monopólios, que eu vou falar um pouco mais para frente também. E sabe, eu fico me perguntando como é que uma pessoa pode achar que o Estado realmente é quem poderia impedir a desigualdade, sendo que ele é quem impõe mais barreira de entrada para que as pessoas menos favorecidas possam trabalhar, possam entrar no mercado de trabalho. Você tem leis trabalhistas, você tem o Estado impedindo que mais concorrência surja e demande esses novos funcionários, esses novos trabalhadores que muitas vezes são menos capacitados. Então é um absurdo você achar que o Estado é que vai reduzir a desigualdade. Ele fala também sobre externalidades quando a troca. Ele fala que nosso bem-estar está fora da métrica da propriedade privada. Fala sobre benefícios e malefícios que ocorrem externamente para pessoas que não fazem parte de uma determinada troca. Como se o mercado, perdão, não tentasse resolver esses problemas. Só que isso é completamente errado. Se eu faço uma troca que acaba sendo maléfica para uma pessoa que não faz parte dessa troca e estiver infringindo a propriedade privada, é óbvio que o mercado vai resolver esse tipo de problema, certo? Você tem relações contratuais que podem surgir. Isso nem é muito complexo de se pensar. Olha só, tu vai comprar essa casa aqui, beleza, mas tem uma cláusula aqui do contrato que diz que tu não pode fazer determinadas coisas nesse ambiente, porque isso degrada o valor que as outras pessoas atribuem a essa localidade. Então, eu não sei de verdade como é que ele pode achar que pode haver um tipo de agressão à propriedade externa em que um contrato não resolva, sabe? Eu respondi esse tipo de coisa até o Sai da Matrix quando ele falou sobre um lago. Ele falou sobre um lago em que há externalidades e tal, e eu falei sobre isso. De verdade, é muito fácil de você resolver esse tipo de externalidade desde que haja uma agressão à propriedade e não simplesmente algo que, eu acho que é um benefício ou que eu acho que é um malefício, sabe? Depois ele fala sobre bens públicos, defesa nacional, sobre free riders, né? Ele diz que tem coisas que seriam produzidas com muita dificuldade ou que não seriam produzidas pelo mercado, porque muitas pessoas pagariam por essas coisas, mas outras não, e você acabaria tendo esses free riders, né? Os caroneiros. Bom, isso é completamente falho, porque tem bens tão importantes na economia, tem serviços que são tão importantes na economia, que as pessoas pagam, que as pessoas fazem, que as pessoas realmente querem pagar por aquilo ali, mesmo sabendo que outras pessoas vão acabar aproveitando daquilo um pouco. Veja, por exemplo, imagine que você vai fazer um trabalho em uma faculdade. Sempre vai ter o cara que se escora. Sempre, a maioria, na verdade, se escora. Mas sempre vão ter as pessoas que vão fazer o trabalho, porque para elas é mais valioso terminar aquele trabalho do que simplesmente deixar ao léu porque tem outras pessoas que não vão fazer. Isso é um exemplo bem simples, mas eu poderia citar a quantidade de pessoas que tentam tampar buracos, as pessoas que tentam fazer pontes ou esse tipo de coisa, simplesmente porque ela não consegue viver sem aquele tipo de fornecimento daquele serviço ou aquele tipo de coisa. Então ele acaba deixando de se importar com a quantidade de pessoas que vai acabar fazendo aquilo ali. E outra coisa, existe um incentivo de capital social para que empresas forneçam aquilo ali e possam dizer, olha, tá vendo? Vocês todos estão sendo ajudados por mim. Foi eu que ajudei todos vocês. Isso pode ocorrer, inclusive, nos serviços de defesa. No livro da Produção de Segurança, do Gustavo de Molinari, vocês vão entender um pouco melhor como é que funciona o fornecimento de segurança, inclusive de defesa nacional, que também é uma coisa que o mercado pode prover muito melhor. Porque tu pensa o seguinte, hoje a defesa nacional é promovida pelo Estado através de coerção. Tu tem a obrigação de servir ao exército ou de se alistar. Mas a partir do momento que teu incentivo se torna financeiro, tu vai trabalhar por aquilo ali com muito mais afinco porque tu quer ganhar muito mais. Então, o incentivo financeiro sempre se torna muito superior do que um tipo de coerção estatal. Beleza? Aí ele fala sobre também bens públicos. Eu não quero falar sobre isso porque daria um vídeo completo só sobre a falácia da teoria dos bens públicos e da produção de segurança. Eu recomendo que vocês leiam esse artigo. Eu vou tentar achar esse artigo e colocar aí na descrição para vocês, porque realmente não existe distinção objetiva entre algo que é um bem público e o que é um bem privado. Simplesmente o que o Estado acha que é um bem público, ele vai lá e assina um papelzinho e diz, olha, isso aqui é um bem público. E outra coisa, todos os bens que atualmente são públicos, em outras épocas também já foram fornecidos por entidades privadas. Vocês podem pesquisar ao longo da história, peguem qualquer coisa que o Joel falou e coloquem lá, por exemplo, exércitos privados, ou então
Quando ele mais pra frente ele fala aqui sobre proteção ambiental, e você bota lá, proteção ambiental privada, etc, etc, etc. E aqui ele começa a falar sobre monopólio, né? Ele fala que a lógica de mercado é para que eu ganhe, eu tenho que gerar valor para outra pessoa, certo? Mas quando você tem um monopólio muito entrincheirado, ele subverte essa lógica. Ele pode passar a trabalhar visando o ganho dele, prejudicando outras pessoas. Isso aqui ele fala sobre monopólio. E anteriormente ele falou que o Estado deveria ser a supremacia. Eu queria entender o seguinte: como é que a maioria das coisas no mercado funcionam baseado nessa lógica, né? Se tu tem um monopólio, ele se torna ruim, ele tende a se tornar ruim, mas por que é que o Estado, se tornando um monopólio, ele não se tornaria ruim? Eu queria entender qual é a lógica que existe, qual é o fundamento. Inclusive, o Hoppe, nesse mesmo artigo que eu citei antes, ele explica que, no final das contas, a falácia dos socialistas é dizer o seguinte: tem coisas específicas na sociedade que só o Estado pode prover. Ele fala exatamente com essas palavras, sabe? E vocês acham que não fica pior? Não, não. Ele diz o seguinte: restringindo a oferta e aumentando o preço. Lembrando que o Estado cria monopólios de forma justificada ou de forma injustificada. Ou seja, ele acabou de explicar aqui pra gente que o monopólio tende a ser algo ruim, mas primeiro, olha, o Estado às vezes cria esses monopólios, a gente vê o tempo inteiro, principalmente nos transportes, nas empresas que fornecem energia elétrica, que fornecem água, tudo isso são monopólios que são criados pelo Estado. Ou então pelas telefonias, que não são um monopólio, mas são um oligopólio. E ele mesmo assume aqui, cara. É como se no final das contas, ele simplesmente apagasse tudo que ele tivesse dito anteriormente, sabe? É um absurdo. De verdade, esse foi o vídeo mais assustador que eu já vi, porque ver uma pessoa que se diz de esquerda, comunista, socialista, falando esse tipo de coisas, beleza, é normal, pô. Mas quando eu vejo um liberal falando isso, é aí que eu lembro o problema do liberalismo, sabe? Ele basicamente aqui expõe todo o erro dele em acreditar que o Estado deve ser um monopólio da violência. Depois ele fala sobre grandes ciclos econômicos. Bom, tá-se, né? Teoria austríaca dos ciclos econômicos. Os ciclos econômicos sempre ocorrem quando há uma injeção de liquidez dentro da economia, geralmente baseada em expansão da base monetária, em pressão de moeda. Você tem anos e anos e anos e anos do governo expandindo a base monetária, aumentando o crédito, diminuindo a taxa de juros. Tem uma hora que a economia vai cobrar isso aí, sabe? É a mesma coisa de tu beber, 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 beber. Ou então usar muitas drogas, muitas drogas, muitas drogas. Uma hora teu corpo vai dizer, velho, eu não aguento mais não. Vou ter que ficar de ressaca, vou ter uma overdose. E a mesma coisa ocorre na economia. Quando o ciclo econômico começa, é justamente quando começa também o período de retração da economia para você liquidar os maus investimentos que são causados, que são incentivados justamente por esse crédito extra, por essa moeda extra que está rolando dentro da economia. Tá? Então, achar que o Estado deve surgir no momento de um ciclo econômico, onde você tem um problema, onde você tem uma retração da economia, para tentar incentivar a demanda, simplesmente tu vai estar dando mais uma dose de veneno para uma pessoa que está tentando se recuperar, sabe? O remédio ele vem naturalmente. O único jeito de você se recuperar de uma recessão é deixando que a recessão passe. Isso a gente vê na diferença entre a crise de 1920 e a crise de 1929, né? Quando você tem a crise de 1929, você passa anos tentando se recuperar simplesmente porque eles tentaram fazer com que houvesse uma recuperação mais rápida da economia, o que é um absurdo. Já na crise de 1920, tudo ocorreu de forma muito rápida. Eu vou até recomendar alguns livros para vocês no final desse vídeo. No final das contas, ele fala sobre proteção ambiental, novas tecnologias e investimento cultural. São coisas que ele acha que só o mercado pode prover. Bom, proteção ambiental, cara, já não ocorre de forma mais eficaz, mais efetiva pela iniciativa privada, justamente porque o Estado não permite que haja um incentivo para isso. A partir do momento que as pessoas podem comprar determinados territórios e podem ganhar com turismo, que podem ganhar com vendas de animais que eles acabam tendo o incentivo para que os animais procriem, também poderia ocorrer, existe esse incentivo. Se o cara tem 10 animais que estão lá em extinção, por que, é que ele vai vender todos? Por que, é que ele vai matar todos? Isso não faz nenhum sentido. Se o animal é caro, ele pode, sei lá, velho, passar 3 anos permitindo que aqueles animais procriem e começar a vender só alguns, sabe? Então, existe um incentivo privado para que isso ocorra. Só que, ao mesmo tempo, existe também o desincentivo que é causado pelo próprio Estado. Porque a gente tem que entender que esse mundo não é um mundo de soluções, é um mundo de trade-offs. Eu sei que talvez as intenções deles sejam boas, talvez a intenção das pessoas que estão criando esse tipo de legislação seja boa, só que não é isso que ocorre. É justamente o contrário, é antitético, é uma relação antitética. Tu cria uma lei achando que vai acontecer a melhor coisa possível,
Só que, na verdade, ocorre a pior coisa possível justamente por causa dessa lei, esse desincentivo. E aí, como é tudo de todo mundo, como o Estado não fiscaliza, como não tem capacidade, não tem uma capacidade adequada de fiscalização, simplesmente as pessoas vão desmatar, vão tentar coletar os animais silvestres para vender no mercado negro. Isso sempre vai ocorrer, porque o próprio Estado criou esse desincentivo à geração de riqueza baseada na proteção ambiental. Ele fala também sobre novas tecnologias. E, cara, de verdade, esse é o ponto mais bobo de todos, porque é óbvio que há incentivos privados para você criar novas tecnologias, de verdade. Porque a partir do momento que tu é pioneiro em novas tecnologias, tu tende a ganhar muito dinheiro. Então eu não sei como ele acha que novas tecnologias não podem surgir no mercado. Sabe? Ele também fala sobre investimento cultural. E de verdade, esse é um ponto que eu lembrei de um cara que tava tocando violino dentro do metrô e eu parei para dar os parabéns para ele e dar uns trocados, porque realmente é algo que pode surgir naturalmente. Existem diversas ONGs que trabalham justamente com investimento cultural, sabe, com aulas de teatro ou aulas de instrumentos musicais. E muito provavelmente essas empresas, essas ONGs poderiam ganhar muito mais dinheiro através de doações se o Estado simplesmente deixasse de roubar 40, 50% do que é produzido dentro da economia. Porque as pessoas tendem a ajudar as outras quando elas têm mais dinheiro sobrando, sabe? É difícil tu andar de metrô e ver que passaram por você 10 pessoas pedindo algum tipo de ajuda, um trocado, alguma comida, e você não pode ajudar as 10, sabe? Você tem que escolher um, aí você pensa, puxa, eu vou tentar ajudar só que realmente tiver na pior mesmo, sabe? Isso é complicado. Se o Estado não subtraísse tanto, teria muito mais gente doando para casas de recuperação de drogados, esse tipo de coisa, para pessoas que querem realmente aprender a tocar um instrumento musical, porque no final das contas a maioria das pessoas acha bonito isso, quer ajudar, só que elas não podem, simplesmente porque o Estado acaba subtraindo esse tipo de produção, sabe? E lembra quando eu falei no começo sobre a dispersão da informação? Eu queria entender agora, baseado em tudo isso aqui, qual é a informação que o Joel possui para saber isso aqui de forma política, para ele estar afirmando essas coisas aqui, que o Estado não pode prover esse tipo de coisa, que o Estado é necessário. A partir do momento que ele próprio reconhece a, que a informação está dispersa na sociedade, como é que ele tem essas informações aqui, que o mercado não resolve esse tipo de problema? Porque uma coisa é o socialista falar sobre isso, não, o Estado é necessário e tal. Outra coisa é um cara que começa citando aqui uma questão hayekiana, que era um liberal austríaco, e ele fala sobre essas coisas, o que é necessário o Estado fazer ou não, a partir de que informação. Ele realmente acha que deve ter um planejamento central, pelo menos da violência, da supremacia, e eu acho que em outras coisas também ele defende sim, porque ele acaba falando que os impostos altos não necessariamente são algo ruim, tá? Então mais impostos significa que o Estado vai operar em mais ambientes mercadológicos, tá? E a partir de que o Estado vai utilizar as informações necessárias para poder prover esse tipo de serviço, esse tipo de bem, sabe? Não existe nenhum fundamento para isso. Eu vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Eu vou deixar alguns livros aqui na descrição, vocês podem comprar na Amazon, e esses livros vão explicar um pouco melhor as coisas que eu abordei aqui. Eu recomendo para vocês aqui o Democracia, o Deus que Falhou, do Hoppe, que é um dos mais importantes. Também aqui, se vocês já tiverem um nível avançado de leitura de economia, se vocês já entenderem muitos gráficos, se vocês já entenderem PIB, inflação, esse tipo de coisa, vocês podem ler A Grande Depressão Americana, do Rothbard. Também recomendo que vocês leiam Da Produção de Segurança, do Gustavo de Molinari, está muito alto aqui, está em cima da prateleira, não vou pegar agora. Vou tentar deixar esses livros aí na descrição para que vocês possam comprar na Amazon e ajudar o canal através dessas compras, tá bom? Também apoiem através do Apoia-se. E agora sim, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.